Começando com o nosso giro de notícias aqui. Deixa eu tirar da tela o vídeo da Mídia Ninja e vamos aqui para cada uma das notícias de hoje, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, gente, para a coluna do Reinaldo Azevedo. Entrevista do Lira para a Folha de São Paulo esfria a ansiedade da catástrofe do colunismo reacionário. Aliás, agradecer muito a Lúcia Carvalho, que virou membro comunista, agora vai poder ver o nosso curso de jornalismo básico e mandou já uma contribuição aqui para ajudar o nosso canal, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Não, Jair Bolsonaro não será preso amanhã. Lendo algumas colunas nesse fim de semana, cheguei à conclusão de que existiria outro fato iminente, a crise irreversível do governo. Se não fizer besteira antes, e não há como garantir, o Biltre será preso só depois do trânsito em julgado, demora um pouco. Já a derrocada de Lula parece ser uma fantasia da ansiedade da catástrofe. Nem bons médicos podem amansar. Vamos ver. Arthur Lira, que preside a Câmara, concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo. E a gente conclui que tudo segue, digamos, normal, dado o tipo de normalidade hoje no Brasil, em que o Congresso, especialmente a Câmara, divide o comando do país com o Executivo. Insisto, o semipresidencialismo ou semiparlamentarismo já está em curso, com uma deformação. Câmara e Senado já não respondem pelo resultado com o mesmo peso que recai sobre os ombros do ocupante do Palácio do Planalto. É preciso formalizar uma mudança de regime que já aconteceu, mas isso fica para outra hora. Voltemos. Ele chegou a uma conclusão óbvia, afinal de contas o PP levou o Ministério dos Esportes com André Fufuca e o Republicanos dos Portos e Aeroportos com Silvio Costa Filho. São ou não são da base? Vamos ler o que ele disse. Há uma aproximação de partidos de centro que não faziam parte da base do governo para essa adesão. É claro que quando um partido indica um ministro que era líder de um partido na Câmara, ele está falando do Fufuca, a tendência natural é que esse partido passe a ser da base de apoio do governo na Câmara dos Deputados, como republicanos e como outros partidos. Observem o tom, parece satisfeito e volta a falar como um garantidor de votos. Isso quer dizer que na Câmara tem-se um potencial de 340 a 350 votos, com defecções que já existiam na formação anterior do Ministério, com legendas como MDB, PSD e União Brasil. Até as esquerdas já contaram com alguns rebelados. Emendas. Lira evidencia que o segredo do poder é a eterna vigilância. Mais uma vez sugere não ser um admirador do tal presidencialismo de coalizão. Eu sempre combati isso, mas essa é a maneira escolhida pelo governo que foi eleito democraticamente. O presidente Lula escolheu essa maneira de formar a sua base, trazendo os partidos para ocupar o espaço na esplanada dos ministérios. Bem, se não fosse desse modo, seria qual? Aquele que vigorou, por exemplo, nos 4 anos do desastre de Bolsonaro? O sistema de compra de apoio por intermédio de emendas do relator? E aqui é preciso se atentar para sua falta de sutileza. Aliás, o Lira é um brucutu, né? Que, por sua vez, cobra de nós, analistas, alguma sutileza na leitura da realidade. Quer as emendas de volta, ainda que não tenha a rúbrica do relator. Penso que nós temos que evoluir, seja com emendas de bancadas obrigatórias, emendas de comissão obrigatórias ou as individuais para que a política pública siga para o que ela se destina. Eu sempre defendi a emenda parlamentar e continuo defendendo porque ninguém conhece mais o Brasil do que o parlamentar. Ele quer a verba para ele, né, gente? Sim, vocês entenderam. Ele quer retomar o controle que já teve do orçamento, ainda que não com poder quase monocrático que chegou a ter sobre elas. E em momentos assim é visto por seus pares, por aquilo que efetivamente também é, uma espécie de representante sindical dos 513, quem sabe dos 594. E que sutileza de interpretação isso cobra de nós. Para o ainda superpoderoso, o modelo anterior na relação executivo-legislativo era o melhor. Com uma penca de partidos representados na esplanada dos ministérios, a volta, pois, do presidencialismo de coalizão, ainda que fragilizado, ele se vê na contingência de dividir o poder com o atual mandatário. Mas, Reinaldo, o que você acha disso? Bem, eu penso que era desejável que Lula tivesse sido eleito com uma sólida maioria progressista para levar adiante as suas propostas. Mas notem ali o era, é pretérito imperfeito. O ideal foi interrompido pelo fato. Essa é a formação congressual mais conservadora na média e mais reacionária no extremo desde a redemocratização. Fôssemos fazer a leitura adequada de cada tempo histórico, disputaria a condição de pior da República.
É preciso construir uma maioria ampliando a presença dos partidos no ministério. Uma gestão entre iguais, constituída só de progressistas, seria tragada por um Congresso hostil, que lhe imporia sucessivas derrotas. Aí sim estaria à beira do abismo, como vaticinam e as colunistas lá do primeiro parágrafo. Não acabou. Na entrevista, o deputado deixa claro que a negociação com o Centrão envolve a colonização de outros territórios. O acordo foi mais amplo, envolve outros partidos, envolve outras composições, que tem por parte do PL, que quer fazer parte e já vota com o governo. Partido PL, partido do Bolsonaro, hein? Vamos ver. Republicanos ainda têm que ocupar os cargos na FUNASA, Fundação Nacional da Saúde, que foi recriada, e o deputado admite que os partidos, incluindo o seu PP, terão na vice-presidências da Caixa Econômica Federal, cuidará pessoalmente do assunto, mas sem a lambança, e adverte, ali as coisas têm que ser tratadas com muita transparência e vão ser tratadas com muita clareza. E vão ter, claro, indicações políticas que não serão criminalizadas por isso. A turma terá responsabilidade, a exoneração é o primeiro convite para quem não andar corretamente. Obrigado, Sandra. Pedro, parabéns pelos 65 mil inscritos. Muito obrigado. Inclusive, passamos, gente, agradecer de coração você que está aqui com a gente, que compartilha o nosso jornal. Tenho recebido muitos e-mails e muitas mensagens bacanas da turma dizendo aqui que gosta de assistir esses noticiários, que gosta de se informar por aqui. A gente tenta trazer para vocês um cardápio completo de notícias para você não sair das lives sem saber o que está acontecendo nos principais portais, nos principais sites de notícias, nas principais implicações políticas de cada notícia que a gente acompanha por aqui, além das entrevistas super bacanas, né, gente? Isso é muito importante. O futuro. O homem acena também com a possibilidade de aprovação da taxação das offshores e dos fundos exclusivos, aqueles dos chamados super ricos. O acordo que foi feito com o governo, depois da não votação da medida provisória e do reenvio da nova medida provisória onshore, com o novo projeto de offshore, é que haverá, a princípio, a taxação cambial e a variação cambial. Haverá uma tributação de 15% a 22%, a depender do tempo das aplicações dos fundos, prazo de investimento mais curto, mais imposto, mais longo, menos imposto. E a tal base, afinal, quer dizer o quê? Vem um enigma, o enigma aí do Arthur Lira. Vamos bater aí 60 likes, gente. Estamos tratando da base do apoio, não estamos tratando de outros tipos de projetos políticos por enquanto. Não quer dizer que isso não possa avançar, mas por enquanto nós estamos falando de apoio político no Congresso. A exemplo desse escriba, vocês acabaram de pensar, mas que outro tipo de projetos políticos poderiam haver além da sustentação do Congresso, que implicaria aprovar projetos e emendas? Eu me perguntei aqui, será que já não estão espichando os olhos lá para 2026? Convenham, a extrema-direita, para a qual pisca Ciro Nogueira, que divide o comando do PP com o entrevistado, parece andar bem atrapalhada, não é mesmo? Encerro. Há tempos, Lira não concediu uma entrevista tão tranquila. Sinal de que, por hora, a coisa vai bem e de até se conforma em dividir o poder com Lula, especialmente porque este sobra também com ônus, enquanto ele fica só com bônus. Mas é claro que, com a base suficiente e tendo que dialogar com os partidos, o presidente governa no que lhe é dado fazer com mais tranquilidade. O conjunto concorre para acalmar o país, não necessariamente os colunistas neuróticos e as colunistas nervosas. E nem adianta tomar aquelas gotinhas mágicas, tá falando do Rivotril, né? E não existe antídoto para a ansiedade da catástrofe, porque esta é puramente ideológica. Nem os fatos servem de remédio. Por isso escreveu Machado de Assis: Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vale dizer, a ideia fixa embaça a visão mais do que um cisco. Muito bem escrito o texto, muito importante a gente entender o que Arthur Lira está imaginando e o que ele está pensando e o que ele pretende com essas falas públicas para a imprensa, meus queridos e minhas queridas.